A paz seja conosco. No livro Agora é o Tempo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos brinda com uma lição muito interessante. Está no item ou capítulo de número 25 e tem o sugestivo nome de A Lição da Aranha. Diz-nos Emmanuel o seguinte: o aprendiz, depois de ter ouvido em detalhes a exposição do mestre a respeito das dificuldades humanas, perguntou-lhe: instrutor, onde os motivos pelos quais sempre se multiplicam os obstáculos diante dos homens, impedindo-lhes a sublimação espiritual? Por que, diante dos nossos esforços e conhecimentos, parece tão difícil avançar na senda do bem? O instrutor, querendo que a lição ficasse registrada, não apenas por suas considerações até aquele momento expendidas, convidou o discípulo a acompanhá-lo. E eis que rapidamente chegaram a um casarão que estava próximo, semi-abandonado. Entraram e, numa sala espaçosa, o instrutor chamou a atenção do discípulo para uma grande aranha. Ela, que estava no teto, demonstrava naquele momento estar retida no centro de uma caprichosa teia de fios, entretecida, tecida por ela mesma. Dentro em pouco, o orientador disse: você vê esta aranha encarcerada no labirinto? Sim, foi feito por ela própria. O que o senhor quer me dizer? Observe. Em poucos instantes, adentra a sala uma mulher encarregada de empreender a faxina e, ao se deparar com o animal agindo de maneira bastante ecológica, rompeu a teia e motivou que a aranha dali saísse para se abrigar atrás de um armário. O instrutor então disse: aguardemos. No dia seguinte voltaram e lá estava a aranha de novo, envolvida na teia que ela mesma houvera construído no intervalo das 24 horas. Veio a servidora e outra vez a libertou. O instrutor disse: é necessário que cuidemos de observar. Vamos sair e amanhã tornaremos. E de novo constataram a mesma coisa. Liberta, a aranha houvera de novo se entretecido nas teias que ela própria cuidara de tecer. Foi então que o instrutor, dirigindo-se ao rapaz, resumiu a lição da seguinte forma: os homens lutam com graves entraves no caminho da elevação, mas é preciso reconhecer
que a maioria dos nossos companheiros do plano físico quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-los das prisões engenhadas e construídas por eles. Entretanto, que podemos fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e depois, usando o livre-arbítrio, criam novos problemas para eles próprios? A mensagem, meus amigos, é a ponta de lança para o estudo da manhã de hoje. Concentraremos a nossa atenção no tópico livre-arbítrio, que está na parte 3ª, capítulo 10 do Livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade. As questões vão de número 843 a 850. A imagem da aranha não nos deve, pois, sair de perto, porque veremos que é o nosso livre-arbítrio quem faz com que adotemos as posturas viciosas que muitas vezes nos impedem de evoluir. Insistimos nos mesmos equívocos, trilhamos os mesmos caminhos e ainda quando visitados pela dor, muitas vezes ansiamos ser dela libertados para tornar aos mesmos equívocos. É muito importante que cada um de nós, pois, reflita. E o codificador, no conjunto das questões que aqui enunciamos, 843, 850, tem a chance de explorar os espíritos acerca exatamente do que vem a ser o livre-arbítrio e como dele podemos nos valer para avançar. Eu me permitiria, antes de iniciar a leitura, de passar para vocês o que o codificador registra como sendo o livre-arbítrio. Está no vocabulário espírita. Sim, nós temos um vocabulário espírita. Este conjunto de expressões que precisam e devem ser entendidas sob a ótica do ensino espírita foi apresentado por Kardec num livro do qual pouco se fala, aliás, do qual nada se fala. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O livro que precede o livro dos médiuns. E num vocabulário lançado ao final daquele texto, Allan Kardec registra: livre-arbítrio, liberdade moral do homem, faculdade que ele tem de se guiar conforme a sua vontade na realização de seus atos. Os espíritos nos ensinam que a alteração das faculdades mentais por uma causa acidental ou natural constitui o único caso em que o homem se vê privado de seu livre-arbítrio. Fora disto, ele é sempre senhor de fazer ou não fazer. Ele goza dessa liberdade no estado de espírito, e é em virtude dessa faculdade que ele livremente escolhe a existência e as provas que julga próprias ao seu adiantamento. Ele a conserva
no estado corporal, a fim de poder lutar contra essas mesmas provas. Os espíritos que ensinam essa doutrina, termina ele, não podem ser maus. O momento justificava essa assertiva, porque estávamos no início da divulgação doutrinária e, como equivocadamente até hoje ocorre, muitos entendem que a doutrina espírita é uma doutrina afeita, ligada às coisas maléficas, o que não corresponde absolutamente à verdade. Não podemos descuidar que, para produzir a doutrina espírita, um conjunto de companheiros se dedicou diuturnamente, seja do lado corporal, Hippolyte Lyon, Denisard Rivaio, sua esposa, aqueles que o secundavam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os médiuns que contribuíram, mas um número muito maior, na realidade mais ampla, cuidou de traçar as diretrizes para que nós fôssemos instruídos e para que não se cometessem equívocos, para que não se imaginassem enunciados que fossem eventualmente transmitidos de geração a geração. Do ponto de vista verbal, cuidaram os espíritos de registrar tudo em páginas e páginas de sabedoria. Páginas que nos são acessíveis, mas que não cuidamos de buscar. Páginas que são ofertadas por preços irrisórios, quando comparadas a muitos despautérios que envolvem os nossos gastos e que nos aguardam muitas vezes em prateleiras empoeiradas, porque alegamos ser esta uma leitura enfadonha que pode ficar para depois. Acho que não. Estamos perdendo tempo. Se não conhecemos, estamos perdendo o dobro de tempo. Se conhecendo, não aplicamos. Falar de livre-arbítrio pressupõe então partir disso. À exceção dos que têm as limitações reencarnatórias de natureza mental, todos dispomos de livre-arbítrio. O espectro que isso abre é fantástico, né? E foi duro colocar em alguns minutos o exame de todas estas questões, porque cada uma delas talvez demandasse o estudo de horas, para que pudéssemos refletir. Tem o homem, inicia Kardec na questão 843, o livre-arbítrio de seus atos. E aí fazendo link com tudo que já haviam informado, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio seríamos máquinas. E é muito interessante quando formos ligar esta questão do livre-arbítrio a do determinismo, que é o conjunto de questões que logo mais iremos estudar. Pois que exatamente deste entrechoque nós vamos entender que muitas vezes nos valemos de um ou de outro conceito para justificar as nossas insanidades. Mas os espíritos que tudo observam sabem que efetivamente só assim agimos porque não queremos mudar a nossa forma de conduzir os próprios passos. Porque nos interessa a manutenção no comodismo, nos interessam os meios à disposição, nos interessam as benesses que usufruímos, etc, etc, etc. Mas a nossa consciência, o juiz e juízo
dos nossos atos, pensamentos e palavras, efetivamente vai nos permitir, em tempo adequado, o exame acerca do livre-arbítrio. Temos, pois, então a faculdade de pensar e dirigimos o nosso pensamento para onde e sobre o que quisermos. Logo, somos responsáveis pelo que pensamos e pelas ações que decorrem dos nossos pensamentos. Na 844, a pergunta então subsequente e lógica, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E a resposta: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. A criança aplica o seu livre-arbítrio. Antes de descer aos comentários que a questão comporta, notadamente a resposta que ela nos oferece, eu convidaria a todos a que se recordassem do que já estudamos na questão de número 122 do Livro dos Espíritos, porque lá, quando cuidamos de analisar a progressão dos espíritos, tivemos informações muito preciosas. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? E aí a resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, tendo esta consciência, somos responsáveis pelos nossos atos. Muitos podem achar que o raciocínio não é claro, até porque encontramos nas informações que os espíritos nos dão sempre advertências que nos levam a parar e pensar. E esta é uma delas. Se formos observar as tendências dos nossos filhos, notadamente na infância, iremos descobrir pistas fantásticas a respeito do espírito que ali se encontra. Muitas vezes são tendências egoístas, de não repartir, nem mesmo com o irmão, de buscar a melhor parte, ainda que em detrimento dos irmãos consanguíneos, de exigir privilégios, de chamar a atenção desnecessariamente e por aí afora. Os que já tiveram a chance de se exercitar na paternidade sabem do que eu estou falando. Os que não tiveram certamente têm algum sobrinho ou sobrinha com o qual ou do qual guardam boas recordações em relação a estas experiências. E aí a gente fica, será que impor limites? A pergunta que não cala: mas alguém duvidou algum dia que a criança precisa de limites? Que ela deve ser educada? A irresponsabilidade da paternidade não é algo condizente com o seu exercício. Os filhos estão para serem educados, mas educados acima de tudo pelos nossos exemplos. Não, evidentemente, pelas nossas simples advertências. Não minta, meu filho, não minta nunca. Pai, tem uma pessoa te chamando no telefone, fala que eu não estou.
Observe as leis, meu filho. As leis, ainda que sejam fruto de um momento, precisam ser guardadas. Pai, por que você atravessou no sinal vermelho? Por que você estacionou na vaga de deficiente? Fica quieto, eu estou atrasado. E aí o moleque para e vai tendo a educação, esse primor que vem da própria casa. E o pai responsável transfere isso para a escola. Mas a escola dá instrução, quando muito. Jamais educação. É a mesma coisa que a pessoa trazer o filho aqui na educação espírita e achar que os instrutores da educação espírita vão suprir o papel que é da família. Isso não é catecismo. Tem gente imaginando que nós estamos dando catecismo aqui. Não é catecismo. São pistas, reflexões que a família precisa continuar a fazer. A família tem o compromisso de empreender no espaço do Evangelho, no lar, no acompanhamento das tarefas oriundas do ensinamento daqui, mas é um exemplo que demanda sempre a nossa participação. Temos que testemunhar aquilo que julgamos o mais adequado. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Que interessante! Predisposições instintivas. O que significa exatamente que emitimos sinais de quem somos, e desde o início. Desde o início. Nas coisas simples, nas coisas mais simples, a resposta é evidente. Ontem, nos nossos estudos de sábado, quando comentávamos a importância do conhecimento espírita e estávamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no ponto em que ele nos orienta a respeito da fé, e particularmente no exame da frase que é usada como destaque da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo: fé raciocinada é a única que pode encarar a razão face a face em qualquer tempo da humanidade. Nós dizíamos que a maior contribuição que a doutrina espírita trouxe para o mundo, na nossa visão pessoal, por favor, eu tenho certeza que outros pensam de outra maneira, mas esta é a minha pessoal, é a de que nós preexistimos. E esta chave é a chave que vai fazer com que nós nos libertemos. Não há uma escola religiosa no mundo, não há uma que diga que nós pré-existimos. Todas dizem que nós existimos a partir do nascimento. Umas dizem que Deus naquele instante destina o espírito a ocupar o corpo. E aí vem todas as incoerências, porque nós vemos a pessoa aos 8 anos praticar atos de barbaridade. E aí alguém vai dizer: nossa, Deus quis. O outro aos 13 é desencarnado. E nós dizemos: Deus quis. E com isto tiramos a nossa responsabilidade. A doutrina espírita vem nos dizer exatamente o contrário. Nós preexistimos. Do que fica evidente, isso todas as religiões aceitam, nós sobrevivemos. Pois se eu preexistir a essa existência, ela é apenas um capítulo do grande livro da vida que eu estou escrevendo. Então, eu vou continuar. Por isso é que os espíritas não temem a morte. As pessoas ficam com essa aparência fúnebre, lúgubre, porque não têm essa informação.
O espírita, lógico que não vai sorrir. Nossa, meu pai morreu. Se bem que tem alguns até que fazem. Mas, e se isso acontecer em casa depois, eu dou um jeito. O fato é que o sujeito fica naquela alegria manifesta. Não, ninguém fica. Todos nos condoemos. Porque, afinal de contas, a separação pode durar, às vezes, e a depender do nosso comportamento, milênios. Milênios. Porque os nossos equívocos se apresentarão no instante em que chegarmos à realidade mais ampla. E daí, então, evidentemente, o sentimento da ausência, mas que é ausência física. O Espiritismo, então, nos consola falando da preexistência. E os Espíritos nos dizem isso categoricamente sempre. Na questão 361, que serve de suporte e é expressamente referida no texto desta resposta, está dito qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem, são a do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Aí então Kardec, como que querendo reafirmar, pergunta: bom, segue daí que um homem de bem é encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? Sim. Mas dá uma corrigida aí. Espírito mau não é bem a palavra mais adequada. Porque a gente que diz que espíritos foram criados e destinados para o mal, e isto é um erro. Há espíritos imperfeitos e que chegarão, mercê o seu esforço, à evolução. Onde reside o problema? Continuemos. Conforme seja este mais ou menos adiantado, lá na 845, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos sempre de que querer é poder. Já a gente vai juntar isso com um texto de O Céu e o Inferno. Da carne é fraca. Eu queria tanto evitar, mas a minha carne me leva. Será? Pode ser conveniente usar essa desculpa, mas para a consciência não funciona. Do ponto de vista espiritual, não funciona. O fraco é você, não a carne. Tanto que a carne pode estar dormindo e em pensamento você está fazendo loucuras na realidade espiritual e delas registrar. Mas não é a minha carne? Não, a carne estava lá adormecida. É o seu espírito mesmo. 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, É a questão da carne fraca, e agora a gente pode passear. E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que a matéria influencia o espírito, porque pode nos embaraçar as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades são muito mais amplas. Porém, isso era bom, No curso o pessoal me viria dizer assim: agora grifa esse ponto. O instrumento não dá a faculdade. Imagine o violão. Quanta gente aqui já não comprou um violão querendo exercer dotes artísticos, Vou aprender. E comprou um. E hoje ele repousa lá num canto. E por mais que você tentasse, não tentou. É que chegou lá, pegou, não saiu nada.
Para que você queria? Era só para cantar. Então, misericórdia, deixa quieto, né? Porque se tocar já é uma tragédia, cantar, fica aí quietinho, mas o sujeito se tranca no quarto e canta, e espanta os males. Ótimo, está usando o instrumento. Agora, sem a ação do Espírito, o instrumento não é nada. Não é nada. Não é nada. Preste bem atenção, porque o ensinamento vai muito mais fundo. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais, tendo um homem o instinto do assassínio. Seu próprio espírito é, indubitavelmente, sem dúvida, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. E ainda existem estudiosos no campo científico que ficam à procura de cérebros, pesando-os, medindo cabeças, em pleno século XXI, para dizer que assassinos têm esta ou aquela característica física. Que coisa doida. Que coisa doida. Ainda existem. Acabei de ter acesso esta semana a uma obra que está vendendo um horror e que retoma as teses de César e Lombroso, as quais ele próprio fez questão de renegar, dizendo: eu estava equivocado. Eu só pegava presos, media o cérebro, pesava e chegava a conclusões. Nunca pude pegar de alguém liberto para fazer o mesmo raciocínio. Então todos aqueles batiam, resultado: quem está preso, ora, tinha cometido delitos. Então o cérebro do criminoso tem 2 olhos, né? O crânio, um nariz, 2 ouvidos, etc, etc. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Eu fiz questão de ler até o final, exatamente porque são essas 2 linhas que nos interessam. Nós poderemos nos orgulhar de não sermos contados entre os assassinos, embora assassinemos reputações de muita gente com a nossa língua solta. Reproduzamos críticas que nem conhecemos, nem sabemos por quê, mas curtimos e compartilhamos rapidinho. Faz mal falar bem, falar mal da vida alheia. Faz bem, né? É um baita de um esporte. Então o sujeito se exercita nele barbaridade. Vou corrigir para não perder a lógica. Faz bem falar mal dos outros. O sujeito se sente bem quando os espíritos nos dizem que, na verdade, o erro maior que nos assemelha ao bruto é ficar só ocupados da matéria. Só das coisas transitórias e não das coisas espirituais. Isto nos leva necessariamente ao estudo das paixões. Elas serão objeto da nossa análise quando estudarmos a parte 4ª, o último capítulo, da parte 3ª agora do Livro dos Espíritos, o da perfeição moral. Mas dando uma palhinha, né? Só para a gente já se antecipar aí, lendo na frente, na 911, não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superá-las. Você já se parou perguntando nisso, né? Eu não consigo resistir a assistir esse jogo de futebol. É uma maravilha, né? Meu tempo da semana é para isso. Conto os dias até chegar o da exibição. Ou fazer a visita ao boteco de preferência, porque o sujeito prefere mesmo ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo. E ele vai lá e usufrui toda semana da mesma cadeira, da mesma dose. Há muitas pessoas que dizem: eu quero.
mas a vontade está somente nos lábios. Elas querem e têm muito prazer que isso não ocorra. Então o querer deixa de ser o poder. O poder é só de nos prejudicarmos. E como eu havia referido, dá uma lidinha depois em casa, no capítulo 7 das penas futuras segundo o Espiritismo, há um item chamado a carne é fraca. Tá, como ele é grande, e eu sei que todo mundo aqui tem a carne forte, eu vou recomendar só para quem nos está vendo à distância. Você que está aí em casa, no Brasil ou na Europa, seja lá onde for, presta bem atenção nessa questão da carne. Dá uma lidinha, capítulo 7 da primeira parte de O Céu e o Inferno. Na 847, Kardec retoma então aquilo que ele já havia definido no livro, nas instruções no vocabulário espírita, como sendo limitador do livre-arbítrio. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Bem, já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Há uma das questões que mais me fascina do ponto de vista do estudo, seja na universidade, seja fora dela. Eu tenho na universidade um grupo que estuda isto, multidisciplinar, e fora dela é assim meu assunto de cabeceira. Eu sempre volto a ele quando posso, que é a questão da loucura. A loucura me deixa assim fascinado para entender, porque quanto mais eu me aprofundo na leitura, no conhecimento exteriorizado pelos que, do ponto de vista material, a analisam, mais me aguça o interesse pelo conhecimento espiritual. E da leitura de obras espíritas como Memórias de um Suicida, onde encontramos o relato acerca de hospícios na realidade espiritual, dos quais os espíritos são encaminhados para reencarnações sem que tenham qualquer noção a respeito destas reencarnações, porque o ato que perpetraram, mercê o suicídio, lhes tirou completo domínio das faculdades espirituais. Eu fico a pensar e muito seriamente no tema. Porque há irmãos nossos de humanidade, encarnados e desencarnados, que efetivamente perderam o juízo das próprias ações. São incapazes de nortear os seus passos dentro de regras que lhes permitiriam o convívio social. Muitas vezes levados a isso pela drogadição, outras vezes conduzidos a isto por largas e sérias decepções. E a maneira como a ciência, muitas vezes materialista, encara a questão, torna os tratamentos dados a estes nossos irmãos um tratamento que me parece muito mais desumano do que humano. Se é verdade que hoje já não temos experiências como a do eletrochoque, já não buscamos a incisão cerebral de maneira a impedir que estes nossos companheiros exteriorizem os seus sentimentos, o tratamento químico muitas vezes embota estes companheiros e os embota de forma a retirar-lhes qualquer expressão de convívio com aqueles que os cercam. A loucura é algo extremamente grave. E dizem os espíritos, esse espírito pode então renascer no corpo, e o termo é da época, de um idiota, como déspota
no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre por efeito desse constrangimento e ele, enquanto espírito, tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Duas questões, então, para que a gente não se perca. A primeira é voltar num corpo como medida expiatória. E a outra é, na própria realidade espiritual, experimentar esse destrambelho seríssimo. O que nos leva a isto? Já passamos na questão 371, 372 do Livro dos Espíritos, quando tivemos a chance de estudar da volta do espírito à vida corporal, detivemos o nosso exame acerca do idiotismo e da loucura. Vou me deter apenas na 375. O conjunto é grande, tá, gente? Vai da 371 até a 378. Na 375, qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, a ação ou as impressões. E aí dá uma série de exemplos. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, fica surdo. Agora, e se essas intervenções se dão no órgão que preside outras e mais importantes ações? Temos aí a questão de várias moléstias de natureza mental. 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Puxa, eu fiz porque estava ébrio. Não, isso não alivia nada, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutas. E aqui o raciocínio é simples. Em vez de uma falta, cometeu duas. Em vez de uma, duas. Daí porque me parece muito apropriado quando o Poder Judiciário, nos casos de embriaguez ao volante, atende a teses que dizem do equívoco deliberado daquele que assim procede. As campanhas educativas estão aí, mas o sujeito desafia qualquer recomendação de bom senso e, tomando doses elevadas, as pequenas já bastariam para tirar-lhe o raciocínio, se mete a dirigir e com isto provoca tragédias. Ele não quis. Não, ele quis. E ainda que as leis humanas possam absolvê-lo, aliviar-lhe, a consciência não fará. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? A pergunta 849 nos leva a pensar então na questão do instinto. E aqui eu confesso para vocês, a gente também teria um material fantástico oriundo da Gênese, onde esse estudo de instinto e inteligência aparece. Por isso que eu fiz questão de dizer que cada uma dessas questões aqui comportava um estudo de horas. E eu sei que muitos voltarão aqui a estas questões. O instinto, diz o espírito que responde, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica
como a criança, essa liberdade, as suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. E aí vem aquilo que todos nós temos ouvido com frequência aqui: tu és mais esclarecido do que um selvagem, logo tu és mais responsável do que ele. Encerra o nosso estudo, e aqui também poderia, né? Eu falei a Gênese, e a leitura é a do capítulo 3, o instinto e a inteligência. Vale a pena, tá? Está no capítulo 3 da Gênese, toda uma análise acerca disto. E para quem tem eventualmente dúvida, o instinto para o Espiritismo é a espécie de inteligência rudimentar. É uma inteligência rudimentar que dirige os seres vivos em suas ações, malgrado a sua vontade, mas sempre no interesse da sua conservação. A lei de conservação que já estudamos. Ele encerra o capítulo o item, nos falando sobre a posição social não constitui às vezes para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Puxa vida, será possível? É fora de dúvida, respondem eles, que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Porém, deixa-vos a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Nós insistimos então naquela mesma teclinha de semanas anteriores, né? A doutrina espírita é esta doutrina viril, esta doutrina clara, no sentido de nos precaver, de nos orientar sobre as nossas responsabilidades. Eu queria encerrar, e tenho sempre feito isto, me valendo de Emmanuel, me vali dele na abertura, e vou retomar só um pouquinho o episódio da aranha, porque a aranha, enxotada aquilo que aprendia, e faz o instrutor a analogia pela dor, volta a construir aquele conjunto de situações onde fica enovelada. Evidente, lá a ação é instintiva. A nossa decorre do livre-arbítrio. Nós vamos voltar aos mesmos problemas que temos. E aí muita gente diz: eu gostaria de sair destes meus equívocos. Num livro pouco conhecido, daqueles pouco divulgados, né? Num livro bastante conhecido, pouco conhecido era a história, bastante conhecido, a gente sempre volta nele aqui, o Religião dos Espíritos. Há uma lição chamada Se Desejas, e eu convidaria vocês a refletirem comigo sobre estas frases, porque é bacana, a gente vai ver que deseja, mas no limite, toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Alguém se sente assim aqui? Só uma pesquisa? A melhor é difícil? Não, então é você que está em casa, tá? O pessoal daqui está todo melhorado. Eu não sei se é o frio que está inibindo, né? Mas está todo mundo aqui hoje. Eu achei que... Será que eu estou falando para desencarnado? Deixa eu beliscar aqui, né? De repente eu já desencarnei e não percebi, né? Tem isso, às vezes acontece. Eu já venho aqui à noite para ouvir o Richard, às vezes em espírito, então às vezes estou eu desencarnado aqui falando e não percebi essa questão. Pediste, porém, o berço terrestre no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Agora, não ouvides que o domínio da lição não dispensa vontade. Recebeste no lar
muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, podes transformar toda a aversão em amor, mas para isso é preciso exercer a paciência de ajudá-los. Sofres com um chefe insano a crivar-te de inúmeros dissabores. Contudo, se desejas, podes convertê-lo em amigo, desde que disponhas a auxiliá-lo sem pretensão. Padeces dura condição social, renteando o infortúnio. Todavia, se desejas, podes transfigurar a subalternidade em elevação, desde que te eduques para que a vida te use em plano mais alto. Trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições. Entretanto, se desejas, podes aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje é possível encontres sombras enormes, obstáculos dos que te não compreendam, a palavra dos que te insultam, o apontamento insensato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha pedir. Mas, se desejas, podes usar o silêncio e a oração, clareando o caminho. Você se declara sem trabalho, amargando uma posição desprezível, mas se desejas, podes começar agora uma humilde tarefa, conquistando respeito e cooperação. E ele enuncia N situações para nos recomendar nessa questão do desejar, do livre-arbítrio, das opções, o seguinte: usa alguns recursos bem singelos que muitas vezes são esquecidos. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandono e solidão. Mas, se realmente desejas, tudo, absolutamente tudo, pode mudar. Rubens, o Leopoldo quer que eu fale sobre os seus artigos do Código Penal da Vida Futura. Você quer vir falar? Você fez uma referência? Não, eu fiz. O Rubens tem estudado, não a meu pedido, mas por esforço próprio. Aliás, ambos não fazem a meu pedido, tá? Ambos fazem por esforço próprio. O que eu procurei fazer foi exemplificar. Mas o Rubens está escrevendo um texto vai analisar os 33 artigos do Código Penal da Vida Futura, e particularmente o deste mês, quando ele tem a chance de interpretar o artigo 9º, que diz respeito a toda falta cometida,
todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, fica evidente que nós trilhamos pelos passos da nossa própria semeadura. Então há um ponto do seu texto com o qual ele encerra a mensagem que é bastante interessante, me chamou muito a atenção isso. O Espiritismo, que nos revela as leis da verdadeira vida, dissipa-nos o temor da morte como absoluto e irrevogável fim, e vem uni-la à vida como ao dia se une a noite. Peregrinos do infinito, estende-se o estreito e imensurável caminho diante de nós, e ainda que a sua paisagem seja matizada da claridade verdadeira espiritual, em nossa pátria de cores e vida e luz, ou mesmo permeada pelas sombras ilusórias, é imperioso caminhar sempre com os nossos próprios pés.